Dinâmica, aula 1. Vamos falar sobre o vetor aceleração, apresentar o conceito de força e também falar sobre o vetor força. Vetor aceleração em um movimento retilíneo uniformemente variado. Vamos analisar a nossa primeira situação. Eu tenho um motoboy em um movimento retilíneo uniformemente variado. Bem, o módulo da velocidade final é maior do que o módulo da velocidade inicial, tá certo? Dá para perceber isso observando os vetores. Logo, o movimento é acelerado. O corpo, o motoboy, se move no sentido da orientação da trajetória. Logo, a velocidade é maior do que zero. Como o movimento é acelerado, a gente já estudou isso, que o sinal algébrico da aceleração é igual ao sinal algébrico da velocidade. Logo, a aceleração, neste caso, é positiva. Observe que a gente mostra agora o vetor aceleração. Bem, o vetor aceleração na condição inicial é igual ao vetor aceleração na condição final, porque a aceleração é constante. E como velocidade e aceleração têm o mesmo sinal algébrico, é coerente a gente desenhar o vetor aceleração na mesma direção e sentido do vetor velocidade. Nesta outra situação, pessoal, o corpo se move no sentido contrário à orientação da trajetória, porém a velocidade final, quer dizer, o módulo da velocidade final é maior do que o módulo da velocidade inicial. Então a gente também tem um movimento acelerado. Porém agora a velocidade é negativa. Como o movimento é acelerado, a aceleração e velocidade apresentam o mesmo sinal algébrico, então a aceleração aí nos cálculos iria entrar com sinal algébrico negativo, ou seja, aceleração menor do que zero. Observe o vetor aceleração, tá certo? Como o movimento é acelerado, a gente está desenhando o vetor aceleração na mesma direção e sentido que o vetor velocidade. Resumindo, pessoal, em um movimento retilíneo uniformemente acelerado, os vetores velocidade e aceleração vão apresentar a mesma direção e vão apresentar o mesmo sentido. E o que é este vetor aceleração? Ele é definido como sendo o vetor variação de velocidade por intervalo de tempo. Consequente, é a variação vetorial de velocidade a cada 1 segundo. É o quanto que o vetor velocidade varia, aumentando ou diminuindo a cada 1 segundo. Lembrando que a gente está tratando aqui apenas de movimento retilíneo uniforme. Trajetórias curvilíneas têm outras considerações a serem feitas. Vamos analisar uma outra situação. O motoboy se move no sentido da orientação da trajetória e o módulo da sua velocidade final é menor do que o módulo da sua velocidade inicial. Então, o que a gente tem? Um movimento desacelerado e a velocidade é maior do que zero. A gente já estudou que quando o movimento, considerando o movimento retilíneo uniformemente variado, quando o movimento é desacelerado, velocidade e aceleração precisam ter sinais algébricos opostos. Então, como a velocidade é maior do que zero, neste caso em que o movimento é desacelerado, a aceleração precisa ser menor do que zero. Consequentemente, pessoal, a gente vai desenhar o vetor aceleração na mesma direção do vetor velocidade, porém com sentido contrário. Agora, mais uma vez, a gente tem um movimento desacelerado. Por quê? Porque o módulo da velocidade final é menor do que o módulo da velocidade inicial. Porém, como o corpo se move no sentido contrário à orientação da trajetória, a sua velocidade é negativa. Consequentemente, a aceleração é positiva. Observe aqui o vetor velocidade nas duas situações, inicial e final, e veja que, mais uma vez, este vetor tem a mesma direção do vetor velocidade, porém sentido contrário ao vetor velocidade, o que caracteriza o movimento desacelerado. Resumindo, em um movimento retilíneo uniformemente variado e desacelerado, os vetores velocidade e aceleração vão apresentar a mesma direção, porém vão apresentar sentidos opostos. E agora vamos apresentar o conceito de força a partir da observação de 4 situações distintas. Nessa primeira situação, a gente observa o pé do jogador interagindo com a bola, fazendo com que a bola tenha uma aceleração, fazendo com que a bola saia do repouso, adquira uma certa velocidade sendo lançada, tá certo? Então essa bola só sofreu um aumento na sua velocidade, só apresentou uma aceleração por causa da interação entre a bola e o pé do jogador.
Nessa outra situação, um disco de hóquei é lançado e este disco só para após interagir com a mão do goleiro. Ou seja, é preciso uma interação com a mão do goleiro para que haja uma desaceleração no movimento do disco. Agora nós temos um arqueiro interagindo, tá, com o arco, com a corda, né, do arco e com a flecha, de forma que nesta interação o arco sofre uma deformação. Então, houve uma deformação no arco devido à interação com o arqueiro. Nesta quarta situação, nós temos uma pessoa buscando o equilíbrio, ela está interagindo com o chão, né, que eu dei uma pausa no vídeo, mas ela realmente consegue manter essa posição de equilíbrio, mas existe uma interação dela com o solo e ela está certamente fazendo um significativo esforço físico, né, um intenso esforço físico para conseguir manter esta posição. Olha só, pessoal, a gente já viu que a aceleração, tá, é variação de velocidade sobre o intervalo de tempo. Porém, pessoal, esta aceleração, ela descreve a variação de velocidade, tá certo? A gente já está fazendo aqui a descrição vetorial. Mas esta aceleração, ela é provocada por uma interação entre corpos, como a gente viu no primeiro e no segundo vídeo. Esta interação entre corpos, que é capaz de produzir aceleração, é chamada de força. Ok? E o que é uma força? Bem, força é uma interação entre corpos que tende a provocar variação na velocidade dos corpos. Porém, a gente viu que, mesmo havendo esta interação, eu posso ter um corpo em equilíbrio ou eu posso também deformar um corpo. E nós vamos analisar todas essas situações. E agora, para finalizar a aula, vamos falar um pouco sobre o vetor força e definir a unidade de força. Bom, na tela, pessoal, tem um corpo aí qualquer. Tem um vetor força que atua sobre esse corpo e tem também o vetor aceleração. Observe que a gente está desenhando o vetor força e o vetor aceleração com a mesma direção e o mesmo sentido. A gente vai explicar isso um pouquinho mais lá na frente, mas é sempre assim, ok? Vamos considerar que a massa do corpo tem 1 kg e que este corpo, devido à ação da força, sofre uma aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado. Pois bem, como ele tem massa de 1 kg e sofre uma aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado, nós vamos dizer que a intensidade desta força é de 1 newton. A gente utiliza a unidade N maiúsculo, que significa newton, tá? Com N minúsculo, porque embora seja um nome próprio, está sendo usado como unidade. Bem, o que é um newton então? Um newton é uma força que produz uma aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado em um corpo de massa 1 kg.